Bom, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É a primeira vez, eu vim até despreparado de certa forma, porque eu não conhecia ainda toda a movimentação, mas agradeço, Sebastião, por ter me convidado, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é estar envolvido com pessoas que têm essa mente aberta, porque realmente o sistema está um tanto quanto engessado, e fica difícil a gente poder avançar um pouquinho mais, porque, não, isso Kardec não falou, então não é real. E não é bem por aí. A gente precisa entender que tudo evolui, a evolução continua, e muita coisa que eu falaria aqui agora, o Sebastião falou aqui pra gente, já adiantou, e ele pediu para que eu pudesse apresentar e falar um pouquinho do meu livro. Então, para não falar do livro, eu peguei pequenos fragmentos do livro para poder trazer um bate-papo mais diretamente com vocês. E eu gostaria de dizer com esse tema, começando fazendo uma pergunta: tem alguém decepcionado ou desiludido aqui ou não? É uma pergunta retórica, tá? Eu acredito que não exista quem não esteja decepcionado ou desiludido por algum motivo, né? Mas lá diz o seguinte: somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devem agir. Então eu estou como se fosse um degrau antes daquilo que o Sebastião falou, que é extremamente profundo. Eu estou aqui, ele falou da nossa mudança, dessa mudança mais profunda, mas a gente se pergunta muitas vezes: mas por que no dia a dia eu carrego essas dificuldades? Foi esse o propósito do livro, de fazer uma coisa simples, fazendo a pessoa pensar. Como a gente pode dar o pontapé inicial, começar a fazer diferente? Primeiro, parando de criar expectativas. Porque nós criamos expectativas conosco e com o próximo. E aí eu tenho um marido perfeito, a mulher maravilhosa, os filhos melhores do que os dos outros, e somos espíritos em aprendizado. Não existe esse negócio de querer dizer que tem alguém que é perfeito, com exceção do Cristo que nós temos aí, a referência. Então, a expectativa nos leva à decepção e à desilusão. Só se desilude quem se ilude. Então, fica muito mais difícil a gente conviver a partir do momento em que eu estou aqui aparentando ser algo que eu não sou. Porque eu estou vendendo uma imagem para vocês. É impossível ser 100% autêntico e sincero. Não tem como. E se eu fosse, eu seria extremamente desagradável de mostrar quem realmente esse espírito que está na condição de Francisco aqui, mostrar a essência, porque ainda está se lapidando, está tentando se modificar, tentando seguir o caminho do entendimento. Essa é a parte difícil. Então, queira ou não queira, existe uma coisa que se chama hipocrisia necessária, onde aquilo que nós não conseguimos ajudar, nós temos que respeitar o limite de cada um, sem querer modificá-lo. Esse é o caminho. Porque a discussão existe justamente porque nós queremos impor a nossa verdade como se ela fosse absoluta. Então aqui eu acredito que vocês devem conhecer alguém que é o personalista verdadeiro. É aquele um que repete aquelas frases assim: será que você não entende? Será que você não enxerga? Por que você não muda? Eu estou cansado de falar. Então, o relacionamento, eu acho que é o maior desafio do ser humano. O relacionamento. Porque quando é eu comigo mesmo, tudo bem, chega a se tornar insuportável, mas não tem onde colocar a culpa. Mas quando... Exatamente. Mas quando tem o outro do meu lado, então eu tenho 37 anos de casado, mais 5 de namoro. E as pessoas falam assim: vocês devem ser almas gêmeas. Eu falo, é algema, né? Nós fomos atrelados um ao outro aí, para poder crescer junto e aprender. Eu não sou obrigado a concordar com a minha esposa. Minha esposa não é obrigada a concordar comigo.
Eu respeitando a opinião dela, ela respeitando a minha, a vida segue. A briga começa a partir do momento que eu vou impor a minha verdade para ela e ela vai tentar impor a verdade dela para mim. Então essa verdade é que é complicada, porque nós nos perdemos nela. Porque quem é detentor da verdade? Eu mesmo não consigo ser o detentor da minha verdade justamente porque eu caio em contradição comigo mesmo. É o que o Sebastião falou aqui agora há pouco. Essa essência a gente desconhece. Nós ainda não nos conhecemos. Então, o fato de ter essa dificuldade em lidar conosco faz com que eu tenha dificuldade em lidar com aqueles que estão à minha volta. Essas experiências são cansativas e complicadas. Eu trouxe algumas frases de Joana de Ângeles, porque eu sei que é maravilhosa, para a gente poder analisar. E são frases simples sobre a reforma interior, que ela diz assim, que o outro não existe para te agradar ou para te desagradar. O outro existe para te ensinar. E nós não queremos aprender essa lição, porque ela é dolorosa, né? Mas o outro, quando a gente conseguir enxergar o outro, olhando para aquele espírito, aquela essência, como realmente ele é, com todas as suas experiências, as suas falhas, os seus defeitos, as suas virtudes, as suas coisas boas, as experiências boas e ruins, quando eu olhar para aquela pessoa, tiver condições de olhar para essa pessoa com essa forma, acabou-se os nossos problemas. A minha independência espiritual está feita. Por que nós temos tanta dificuldade com relação ao meio espírita? A convivência. Melindre, mágoa, inveja, discordar de opiniões. A gente tem visto isso no movimento espírita. Eu conheço 132 casas espíritas, né, dessa região toda aqui até outros estados. Eu conheço tudo isso aí, como o Sebastião também tem viajado muito. E a gente vê que cada um traz um problema diferente que está envolvido entre as imperfeições e as imposições de cada um. Aí que está o problema. Então, eu tenho que me olhar como um espírito e me perdoar pelas minhas falhas. Essa é a parte muito difícil. Muito difícil. Porque a gente começa o questionamento. Por que eu fiz? Por que eu fui? Por que eu não fui? Por que eu falei? Por que eu não falei? E a gente fica sofrendo, se martirizando por tudo isso. Eu estou falando por experiência própria ainda ontem à noite. E meu filho discordou de uma opinião e nós ficamos lá debatendo. Depois eu pensei assim, mas por que eu debati com ele? Por que eu debati com ele? Se eu poderia ter respeitado a opinião dele. Falar, não, tudo bem, você pensa assim? Ótimo, eu penso assim. É isso que eu tenho pregado o tempo todo. Mas na hora de colocar em prática, meu Deus, né? Aí é a dificuldade. Porque na teoria nós sabemos muito. Nós sabemos muito. Sebastião acabou de falar sobre a autocura. E por que a gente tem que ir no centro tomar o passe, então? Porque eu confio mais no outro do que em mim. Eu poderia estar orando por mim, mas eu me julgo tanto, eu me critico tanto, eu me desaprovo tanto, eu não tenho virtude. Então eu preciso esperar o somatório da virtude do outro para poder fazer algo em favor de mim. Esse é o problema. Ninguém é culpado pelo que está sentindo. É você que opta pelos sentimentos que tem neste exato momento. Ninguém. É eu e eu. Não tem jeito. Então, o ninguém é culpado por aquilo. Porque, mas o fulano me magoou. Não, você se permitiu magoar pelas palavras do outro, independente delas serem verdades ou não. Se é verdade, aceita. É doloroso, mas aceita. Se é mentira, respeita. Mas isso a gente só vai conseguir, sabe quando? Quando existir o autoconhecimento.
quando eu me conhecer e saber quem eu sou. Então, aquela pergunta do livro, eu posso garantir, nós não somos ainda, né? Será que sou quem penso que sou? Não, ainda não somos. Não somos. Mas um dia seremos. E isso é uma meta a ser atingida. Outra frase de Joana: você não tem controle de nada, por mais que acredite que tenha. Lembre-se, daqui a pouco estaremos dando lugar para outro. Controle é um reflexo do medo. Aí é que está o problema. Nós queremos controlar tudo. Eu tenho paciente que chega lá e fala assim: poxa, mas antes da pandemia parece que eu tinha controle de tudo, agora parece que tiraram o meu chão. E eu falo: Deus te abençoe. Nós não conhecemos a nossa programação reencarnatória. Como que eu posso querer controlar? Então eu tenho que confiar e procurar fazer os passos, passo a passo, como disse o Sebastião. É o passo a passo no meu dia a dia. E aí automaticamente as coisas vão acontecendo. Agora, querer controlar é onde eu não vou ter o controle nem sobre as minhas atitudes e nem sobre as atitudes do outro, principalmente. Então, literalmente é um reflexo do medo a partir do momento em que eu quero fazer esse controle. A gente poderia aprofundar e ficar só nisso aqui o tempo todo, mas eu trouxe para dar uma pincelada um pouco em tudo. Então vamos lá, olha lá mais uma frase. Abandona o delírio de acreditar que tudo vai ser como você quer. Isso é uma ilusão. Se depender de mim, já é difícil acontecer do jeito que eu quero. Imagina se tiver mais alguém do meu lado opinando ou eu dependendo dele para que ele sugira alguma coisa para que aquilo dê resultado, né? Uma vez eu falei isso para o meu filho do meio. Eu falei assim: filho, você está se desgastando e de uma forma errada. Por quê? Ele é muito responsável, estava fazendo faculdade e tinha trabalhos para fazer, ele marcava com todo mundo, vinha 2 ou 3, os outros chegavam atrasados e aqueles que chegavam ainda ficavam fazendo brincadeira e não faziam o trabalho. Ele mandava todo mundo embora, falou: vai todo mundo embora, eu faço o trabalho e coloco o nome de vocês. Eu falei: mas você não está dando a oportunidade deles aprenderem também. Né? Tudo bem, vai ser resolvido o problema? Vai ser resolvido, mas você precisa dar a oportunidade para eles. Ah, mas eles vêm aqui só fazer bagunça, aquela coisa toda e tal. Falei: tudo bem, mas é um aprendizado teu, em aprender a aceitar o outro como ele é. Talvez não saia do jeito que você gostaria, com a perfeição que você faria. Por outro lado, eles estão aprendendo uma coisa que você já sabe fazer. Então é a oportunidade que eles têm de aprenderem também. E aí a gente vai sugerindo para que o outro faça. Mas aí quando a gente se depara com a mesma situação, carregamos as mesmas dificuldades. Um dia eu conversando com uma senhora, ela disse assim: eu estou sofrendo tanto nessa encarnação que tem que ter um lugarzinho melhor para mim lá em cima. Quase que eu falei: ou lá embaixo, né? Vai saber. Porque, veja bem, olha lá. Dor e sofrimento não é nem castigo nem evolução. São sinalizadores que alguma coisa tem que mudar. Nós não estamos aqui para sofrer. De forma alguma. E a dor, principalmente. Agora, enquanto eu não compreender essa dor, que é o que está ali, ó, né, significa que você está contra você. A compreensão da dor e do sofrimento, aí é a evolução. Porque eu paro de arrumar culpado e eu paro de reproduzir as mesmas coisas que eu reproduzia antes. Quer que aconteça algo diferente na sua vida? Faça algo diferente. Não é assim? Fazer sempre igual, o resultado será o mesmo. É verdade. Se a gente faz um bolo e exagera na farinha, fica duro, né? E continua fazendo o mesmo bolo com a mesma quantia de farinha, vai continuar duro. Aí a gente vai lá na receita e vê que está errado a quantidade de farinha, coloca a quantidade certa e o bolo fica fofinho, não é? Foi o que nós conversamos aqui hoje a tarde toda aqui, né?
Se eu quiser um bolo mais fofinho, eu vou ter que mudar a receita. Se eu quiser uma vida mais fofinha, eu vou ter que mudar a receita. É fazer diferente. Mas a gente precisa, porque como nós somos controladores, nós queremos controlar a maneira de fazer. E aí é que eu sofro, porque no meu controle eu quero fazer aquilo que eu estou acostumado a fazer. Eu tenho medo de fazer diferente porque eu vou perder o controle. E aí é que está o problema. Quando eu perco o controle, eu sofro. Então a gente precisa rever tudo. É desconstruir para reconstruir, como disse a espiritualidade. Tudo na nossa vida. Desconstruir para reconstruir. As frases prontas, o pensamento repetitivo, a maneira de agir, o caminho que faz, tudo eu preciso mudar. Para isso eu preciso quebrar aquele controle que eu tenho. E a gente tem por costume de reproduzir isso, né? Mas minha mãe fazia assim, porque meu avô fazia assim, porque meu bisavô fazia assim, quer dizer, e você vai ficar reproduzindo? Eram felizes? Eram perfeitos? Então por que não fazer diferente? Eu costumo dizer essa historinha aqui, ó. Você já viu essa imagem aí? O que é essa aí? É uma árvore? Torta, né? Simples assim. Diz que um sábio chegou para os discípulos e disse: eu dou a minha casa para quem conseguir ver essa árvore na posição correta. E eles estavam lá sofrendo, né? Com um torcicolo ali, tentando imaginar como é que seria a árvore na posição correta, se os ventos soprassem mais daqui para lá, se tivesse galhos mais do outro lado, e filosofaram lá, até que chegou num acordo e falou: não, qual é a moral da história? Falou: qual foi a pergunta inicial? Ver a árvore na posição correta. Falou: então deixam de ser teimosos, admitam. Essa é a posição correta, ela é uma árvore torta. Vocês estão sofrendo porque gostariam que ela fosse de acordo com o seu ponto de vista, ou seja, ereta. Eu falei essa história justamente para perguntar o seguinte: quantas árvores tortas tem dentro da nossa casa? No trabalho, no círculo de amizade, no trânsito, que todos os dias nós estamos sofrendo, tentando endireitar essas criaturas de acordo com o nosso ponto de vista, como se estivessem errados. Então, percebe que eu não estou trazendo novidade absolutamente nenhuma aqui. A questão é só a gente pensar naquilo que já sabemos e muitas vezes deixamos de pensar. É só uma forma de poder trazer à tona novamente. Nós temos essa mania de controlar, manter o controle da situação. E todas as vezes que nós tentamos manter o controle da situação, a gente perde até o foco, né? Tá incomodando lá, não? Tá bom. Então tá, deixa eu consertar lá, peraí. Foi uma pegadinha, tá? Eu falei assim, para ver como que é o nosso subconsciente, né? Eu falei assim, nós temos a mania de querer controlar a situação. Automaticamente colocou uma coisa errada, pronto, já saiu, parou de prestar atenção para pensar no controle da situação, não foi? Para controlar o erro. Foi só uma brincadeira, uma pegadinha, tá? Mas é só pra gente... E boa. Mas é exatamente isso. Pra gente poder reavaliar a nossa situação, a nossa conduta. Porque, como muito bem colocou o Sebastião, essa mudança, ela é muito mais profunda do que a gente acha. Não é assim, eu vou ficar o dia inteiro, eu vou deixar de ser teimoso, vou deixar de ser ansioso, vou deixar de ser teimoso. Não, é que tipo de atitude eu vou tomar e como que eu vou interiorizar isso, pedindo para o Deus que habita em mim a mudar isso. É isso que eu preciso fazer. Agora, como fazer isso? É um exercício de longa data, né? O bater e abrir cirvuzar não é bem assim também, de só bater e receber, não. É como ele disse, é um passo bem demorado e um passo gigantesco. Todo um processo diferente. Por isso que a gente não sabe responder esses tipos de pergunta. Quem é você, do que gosta, em que acredita, o que deseja? Nós não sabemos responder esse tipo de pergunta. Porque nós não nos conhecemos. Nós conhecemos o outro. Olha, fala um pouquinho de Sebastião. Cada um vai dar uma opinião.
Mas fala um pouquinho de você. Ah, sei lá. Né? Sei lá. Então a pessoa fala assim, eu sou do bem, eu sou honesto, sou perseverante. Bacana, é uma resposta assim que todo mundo daria. Porque é conveniente e faz parte da porta larga que Jesus se referiu. Só que aí, eu sou do bem? Sou do bem. Já não faço mais o mal pelo mal. Né? Eu sou honesto? Sou, pago minhas contas em dias. Mas será que eu sou honesto com o que eu sinto? Porque às vezes eu penso uma coisa, na hora de fazer, né, eu faço outra, para agradar alguns. Na hora de falar, eu falo outra diferente, para poder agradar outros. E o que eu sinto fica completamente bagunçado. É por isso que Jesus falou, as prostitutas e os publicanos entrarão primeiro no reino dos céus. Não dá para ficar bravo? E os publicanos são os materialistas. Então o que eles... Eles pensam, falam, fazem e sentem tudo alinhadinho. Tudo alinhadinho pro lado deles ali. Tá pouco se lixando com o que os outros pensam. Quando eles voltarem isso, igual Paulo de Tarso, na hora que ele entendeu Jesus, falou, Senhor, o que queres que eu faça? Ele abandonou todo o processo, família, profissão. Falou, não, eu estou do lado errado. Ele entendeu na hora, estou nadando do lado errado. E aí, então o que acontece? Quando eles voltarem para o lado certo, o que acontece? Entrarão para o reino dos céus. E nós vamos estar aqui tentando agradar um, tentando agradar outro, preocupado com o que o outro pensa, preocupado com o que o outro fala, e deixando de fazer muitas vezes. Claro que aqui, só o fato de estar aqui hoje, né? Os hereges, né? Os hereges. Nós estamos tentando fazer o quê? Nós já quebramos um tabu das religiões. E agora estamos quebrando um tabu, não saindo do movimento espírita, mas tentando alargar os nossos horizontes do movimento espírita. Então é isso que nós estamos tentando fazer, é olhar com outros olhos. A nossa casa espírita em Fernandópolis, eu estava dizendo para o Sebastião, nós não nos filiamos a nada, né? Federação, a USE, esse tipo de coisa. Não, nós não queremos opinião, nós fomos muito criticados, foi muita paulada. Os bispos regionais, né? Posso dizer assim, não deixou eu e o Adalberto, não sei se vocês conhecem o Adalberto Godoy, e eu e o Adalberto nós ficamos 4 anos sem falar na região. Proibiram a gente de falar. Então a gente vinha para São José do Rio Preto, Catanduva, a região toda, mas ali em Fernandópolis, Jales e Votuporanga, nem pensar. E a gente continuou, experimentamos, fizemos diferente. E fala assim, o movimento espírita fala, é proibido fazer evocação. A gente fala, mas Kardec fez. E os médiuns que ele estava trabalhando com ele, nem espírita não era. Olha que interessante. Os médiuns que ele trabalhou, que Kardec que fez a codificação, nem espírita era, né? Não existia espiritismo ainda, estava sendo criado naquele momento. Ele teve que pegar médium, pronto. Então, a gente tem que parar e pensar, tudo bem, vamos experimentar, deu certo, beleza, continuemos, não deu certo, tudo bem, pelo menos agora temos a certeza que isso não dá certo. E aí é onde a gente tem que experimentar, é fazer diferente. Levamos muita paulada, mas graças a Deus hoje nós compramos uma área grande, tínhamos uma casa há 17 anos lá, agora inauguramos a outra casa, que o Sebastião vai lá mês que vem, se Deus quiser, já para participar da casa nova lá. Né? Porque é gratificante a gente ver que a espiritualidade está ali. Por quê? Jesus não falou, mais vale um culpado que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento? Quem são os 99 justos? Será que não são os covardes? Será que não são aqueles que enterram o talento por medo de errar? E bate no peito depois e fala, eu nunca errei na minha vida. Nunca errou porque não tentou, se tivesse tentado teria errado. Então, mais vale um culpado que se arrepende do que 99 justos. A gente tem que repensar tudo isso aí. No que acreditamos? Em dias melhores. Lindo. Mas qual tem sido a minha cota de colaboração para que aconteça dias melhores? Para mim. Para mim. Porque eu tendo dias melhores, automaticamente aqueles que estão à minha volta também terão. Porque eu seria um fardo a menos na vida deles. Não é?
O que desejamos? A paz universal. É lindo isso também. Mas nós estamos do lado do bem ou do mal? O que vocês acham? Do bem? Vamos só fazer uma colocação. Lá vem bomba, né? Vamos só fazer uma colocação. Se eu sou uma pessoa negativa, pessimista, de mal com a vida, que eu acho que está cada dia pior, que as coisas estão... Deus perdeu o controle disso aqui, a coisa está descambando, está cada dia pior. Por mais que eu queira ser uma pessoa otimista, eu estou alimentando as trevas com a minha energia negativa. E se eu sou uma pessoa otimista, de bem com a vida, bem resolvido, acredito que Jesus é o governador do planeta, que tudo ficará bem, mas no tempo dele, não no nosso. E para eu poder ajudar ele, eu tenho que me melhorar também, porque eu sou um peso a menos depois, um fardo a menos. Então aí eu estou alimentando a luz com a minha energia positiva. E dentro das 24 horas nós alimentamos muito mais as trevas do que a luz, com o nosso pensamento. Porque nós somos muito mais negativos do que positivos. E o Sebastião falou agora há pouco sobre a questão das doenças. Nós atraímos as doenças pelos pensamentos. A porta de entrada. O negativismo. Então, gente, sem novidade até agora, né? Eu não vou trazer novidade. É só a gente poder reavaliar, porque enquanto a gente não resolver essas coisas básicas que eu estou falando, a gente não consegue chegar naquilo que o estudo propõe mais profundo. Porque são pequenas coisas que nós temos que fazer em nosso dia a dia. É primeiro dar essa alavancada e tentar modificar alguma coisinha para depois a gente entrar nessa parte profunda que é maravilhosa, que a hora que a gente conquista isso deve ser uma felicidade extrema, né? Então, para saber quem somos, basta que se observe o que fizemos da nossa vida. Estou pegando pesado ou não? Ah, tá. É porque vai piorar um pouquinho, mas tudo bem. É rapidinho também, tá? Vamos lá, então. Quantos amigos você manteve? Fazer amigo basta ser apresentado e conviver um pouquinho, né? Mas quem tem amigo de longa data sabe a dificuldade que é manter esse amigo. Atrasa nos encontros, torce para time errado, né? Opinião política, então, meu Deus, aconteceu aquilo que Jesus falou, eu não vim trazer a paz, mas a espada, vou colocar filho contra mãe, mãe contra filho, literalmente. Então, a gente vê tudo isso aí, essa divergência de opiniões. Então, quem tem amigo de longa data sabe, literalmente é um relacionamento. E o relacionamento ele pode se tornar tóxico, a ponto de ter que encerrar o ciclo com antecedência, ou ele pode se tornar uma conquista. Porque a gente vai poder reavaliar tudo aquilo que nós fizemos em nosso dia a dia, desde o começo e tal. Eu falo que hoje eu vivo melhor com a minha esposa do que quando nós começamos. Não tem mais aquele negócio de ciúme, não tem mais aquela coisa de desconfiança, aquela coisa. Não, eu confio em você e você confia em mim e pronto. Né? Então é isso que a gente tem que fazer, mudar a maneira de olhar. Eu não sou o dono dela, ela não é minha dona, ela não é minha metade da laranja, ela não é a tampa da panela. Eu sou ser inteiro. Eu sou ser inteiro e ela também. Então ninguém perde um pedaço quando tem uma separação ou tem um desencarne. Ninguém perde. Sofremos. Sofremos porque somos muito mais materializados do que espiritualizados. Que a gente deveria olhar a morte com outros olhos. Mas ainda sofremos desse jeito. Por isso que carregamos essas dificuldades. Em que consiste a nossa trajetória amorosa? Tá aí, acabei de falar agora. Como temos educado nossos filhos? Porque eu costumo dizer que não existe criança no planeta Terra. São espíritos milenares, momentaneamente, mas na fase infantil. E essa fase infantil, a tendência dela é diminuir. Pode observar que a criança está crescendo muito rápido. É diminuir. A gente vê lá a Revista Espírita, março de 1858, quando fala sobre Júpiter, a gravidez é muito rápida, a infância dura alguns meses dos nossos e já se tornam adultos. Está lá na Revista Espírita, em março, lá em Júpiter, que acredito que deve ser acho que 2.000 anos à frente, ou você não tem essa informação? A evolução? Lá em Júpiter. Eu só sei que a gente vive de 300 a 600 anos. Isso, exatamente.
Eles falam também que o adulto lá vive de 300 a 600 anos dos nossos. Se nós encarnássemos lá, seríamos animais domésticos. Seria isso aí. Não é a dificuldade que nós teríamos. Exatamente. E a morte para eles é vou ali e já volto. Não tem o livre-arbítrio não foi danificado. São puros, são bons. Não, quer dizer, ainda não são puros, mas são bons. E o fato de ser bom não tem culpa, não tem vingança, não tem raiva, não tem mágoa, não tem nada disso. E a gente fica no plano espiritual, lá no umbral, ou seja, numa casa, numa cidade acolhida, devido à nossa culpa mesmo. É o meu pensamento que me mantém lá. É o meu pensamento. Então, eu lá não tem disso. Todos são bons, todos fazem o bem. É aí onde fica mais fácil e mais rápido, porque aqui nós temos necessidade de uma gestação de 9 meses, um parto dolorido, depois tem toda a amamentação, troca de fralda. Eu preciso pegar vínculo com aquele espírito, porque é um resgate meu. Se eu não tiver vínculo com aquele espírito, em alguns meses ele já se torna adulto, eu falo, não, vai cuidar da sua vida. Acabou, não tem nada. Então eu preciso pegar um vínculo com aquele espírito. Por isso que nós ainda temos essa necessidade de ter tudo isso. Quando não tiver mais, será mais rápido. E aí, essa parte é mais dolorosa, gente. Quantas pessoas magoamos na vida? Quantas vezes tivemos a coragem de pedir perdão? E principalmente, quem vai sentir a nossa falta? Porque hoje nós olhamos para nós. É para nós. O que eu estou fazendo da minha vida? E aí, eu olhando só para mim, a hora que eu desencarnar... Todo mundo já foi em velório aqui? Qual é o assunto que dá em velório? Ele foi bom. Política, novela, religião. Ele foi bom, né? Mas foi tarde. Virou estrelinha, né? A gente vê isso aí, virou estrelinha, né? Então, tem gente que vai no velório para falar mal do defunto. Fala, você conhecia ele lá? Conhecia. Falou, era meu amigo, mas ô criatura difícil, hein? Complicado. Então, a gente vai vendo que daqui a pouco sou eu. Meu tempo está esgotando aqui. O que eu trouxe de utilidade? Eu enxuguei uma lágrima? Eu dei um abraço? Eu envolvi alguém? Eu fiz um bem? Porque quando eu faço bem para o outro, eu estou fazendo para mim. Não se iluda, a gente não... A caridade que a gente faz é a oportunidade que a gente tem de reparar a nós mesmos. Porque o outro, se ele não recebe de mim, ele recebe de outro. Mas eu tenho que fazer aquilo lá para poder compensar. A minha dor, a minha ausência, a minha... como se diz? A minha falta de empatia... A gente julga demais porque a gente se julga demais. Vamos aprender a nos perdoar, a nos aceitar, a respeitar nosso limite, a respeitar quem somos. Sabe? Como foi falado aqui, nós somos essência, nós somos filhos de Deus. Nós temos essência divina dentro de nós. Então eu tenho que me aceitar como sou, me perdoar. Sabe, olha, errei, tá bom, eu errei porque eu tentei, se eu não tivesse tentado, não teria errado. Ah, mas eu já errei várias vezes, claro. Ninguém acerta da primeira vez e ninguém vai ser perfeito da primeira vez. Então nós precisamos só rever o nosso conceito, só fazer diferente para que o resultado seja diferente. Então são pequenas coisas em nosso dia a dia que a gente tem que mudar a rotina. Eu sempre falo para as pessoas assim, olha, pessoal, eu estou entrando em depressão e tal. Ótimo. O que você tem feito para você? Tem se perdoado? Tem se aceitado? Levanta meia hora mais cedo, vai trabalhar a pé, vai cada dia para uma rua diferente, para dar uma olhada num jardim, para dar uma olhada numa casa, para olhar para a pessoa, cumprimentar, falar um bom dia. Se o outro não responder, é problema dele, mas mude você. Tira isso de proveito para você. Se o outro não responder, é problema dele, mas você fez. Então, essa mudança de comportamento é que vai fazer com que nós modifiquemos. Olhar com outros olhos. Aquelas mesmas pessoas que nos irritam, nos incomodam lá no trabalho, aquela pessoa chata, aquela pessoa que é amarga, ela, mas essa pessoa me tira do sério. Não, eu me permito sair do sério com as atitudes daquela pessoa.
Ela não vai mudar para me agradar. Então eu preciso mudar a maneira de olhar para aquela pessoa. Ah, mas a pessoa tem um problema muito menor do que o meu. Sim, a capacidade dela de resolver também é menor. Se o nosso problema é maior, porque nós temos capacidade, porque o fardo nunca é mais pesado do que suportamos. Então é olhar com outros olhos aquela mesma criatura, tanto em casa quanto no trabalho, para poder conviver um pouco melhor. Se vocês perguntarem para mim, Chico, você dá conta de fazer tudo isso? Eu falo, quem dera. Mas estou tentando. Mas tenho consciência. Tenho consciência. A consciência já é alguma coisa. Porque a partir do momento que, como aconteceu ontem à noite que eu disse, eu me cobrei e falei, por que eu fiz isso? Já tinha feito. Então, tá bom. Me desculpa. Não vai ter mais uma próxima oportunidade, porque a hora que surgir, eu vou estar vigiando meus pensamentos. Então não se cobrem por errar. Que bênção. Mais vale o culpado que se arrepende do que os 99 justos. Porque olha lá, é na reta final que nosso passado nos calará e responderá por nós. Ali a briga. Quem fica comigo? A morte ou o médico? Né? Então é isso, gente. É como eu vou encarar tudo isso. Olha lá, vive de tal forma, isso é Joana de Ângeles também, tá? Vive de tal forma que deixes pegadas luminosas no caminho percorrido, como estrelas apontando o rumo da felicidade. E não deixes ninguém afastar-se de ti, sem que leve um traço de bondade ou um sinal de paz da tua vida. Isso ela falou, tá lá no filme do Divaldo, quem assistiu, ela falou isso para ele. Emmanuel falou de uma forma diferente para o Chico, engole o choro e vai atender sorrindo. Ninguém é obrigado a ficar olhando tua cara de choro, não. Eu falo que Emmanuel era mais obsessor do que mentor. Mas é isso, a gente precisa entender que o outro não tem nada a ver com o meu problema. Meu problema é meu problema. É como eu estou tentando resolver isso. E eu trouxe um videozinho só para a gente assistir, que são pequenas coisas que nós podemos fazer em nosso dia a dia, porque é o seguinte, a reforma interior, como o nome já diz, é interior. Mas enquanto eu não me sensibilizar com o bem, eu não consigo fazer essa interiorização. Então esse vídeo, ele é um vídeo conhecido, todo mundo já deve ter visto, mas vale a pena a gente acompanhar ele. Bonitinho, né? Então, gente, é isso. O Sebastião me convidou para falar um pouquinho sobre o livro e eu vou dar uma pincelada rápida. Tudo que eu falei aqui foi dado pequenas pinceladas do meu livro aí. Eu falo sobre a carência, o perdão, a mágoa, a tristeza, a depressão, tudo em capítulos pequenos que não dá 5 minutos para ler um capítulo, ou seja, não... É super rápido para ler e de uma linguagem muito simples que eu falei para a editora, falei, olha, eu também sei usar o dicionário de sinônimo do Word, né? Eu quero atingir público que tem pouca leitura e nem espírita não é também, para que todo mundo entenda. Ele é profundo, como disse o Sebastião, mas ele é fácil de entender como foi feito aqui a palestra, dando bastante exemplo para ficar mais fácil da gente atingir o objetivo. Então, quem tiver interesse depois, fica à vontade. O custo dele é R$25, que eu deixo 5 para a casa espírita, 10 para devolver o capital que foi investido para a pessoa, e os outros 10 eu pego para poder bancar essas viagens que eu faço. Bom, muito obrigado pela oportunidade.
Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.